Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque Deus é piedoso, justo e verdadeiro somente para aqueles que o obedecem. Porque não é justo desobedecer a um Deus piedoso. Porque a mentira que se manifesta em seus corações, em seus atos, os tornam merecedores da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Para Deus não há desculpa para os seus atos. Eles são imperdoáveis, são indesculpáveis, pois eles se recusam a entender, a aceitar e a ver através de todo o universo espiritual e material que foram criados a presença e a manifestação do poder do seu Criador, de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. Quando os homens conheceram a Deus e não o glorificaram como Deus? Quando ele, Deus, se manifestou ao mundo no corpo do seu Filho Jesus Cristo e fez as mesmas obras de Deus Pai. João capítulo 14, versículo 11, disse Jesus: Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, ou seja, se afastou da luz que é Cristo Jesus. Quando os homens obscureceram seus corações com a loucura e com a insensatez. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é essa, que a luz, Jesus Cristo, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, mais ao diabo do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando viram as obras de Deus através de seu Filho Jesus Cristo e compararam com as suas obras e se acharam a si mesmos sábios em não aceitar as obras de Deus. Romanos 1, capítulo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como, pois, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura, ao diabo, do que o Criador, Deus, que é bendito e eternamente. Amém. Como está escrito em Romanos 1, versículo 25. Eles idolatraram e serviram e deram glória às imagens de escultura de homens e de animais. Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Como Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 24. O amor é um sentimento, é uma qualidade de Deus, do bem. Quando o amor de Deus se faz presente em nossos corações, nos dá a capacidade de utilizar o nosso corpo e as nossas vidas para
honrarmos a Deus através da santificação. A paixão é da carne, do corpo material. O seu desejo é contrário à natureza de Deus e ao seu Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne, o corpo material, cobiça, ou seja, tem desejo, tem paixão contra o Espírito. E o Espírito Santo deseja contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Por isso, quando realizamos as paixões infames da carne, estamos, na verdade, atendendo ao desejo do diabo, também chamado de espírito contrário, pois esse desejo é contrário ao Espírito Santo de Deus, à natureza de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Romanos capítulo 1, versículo 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Porque os homens, mesmo conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 28. Porque, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, maligno, contrário, para fazerem coisas que não convêm ao Espírito Santo de Deus, para serem dignos da ira de Deus, para serem dignos de serem julgados por Deus sem misericórdia. Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, toda fornicação, toda a malícia, toda a avareza, toda a maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de engano e de malignidade. Romanos capítulo 1, versículo 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Romanos capítulo 1, versículo 31. Sendo nécios, sendo loucos, sendo infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem amor próprio, irreconciliáveis e sem misericórdia. Jesus te ama. Esse amor, essa verdade só se manifesta em nossas vidas se agimos com justiça e retribuímos a Deus com a obediência. Amém? Dani e Miguel.